Meu nome é Raquel Alves dos Santos, sou doutoranda de Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo e vim compartilhar com vocês um pouquinho, a convite do IMS, de Fernanda Miranda, compartilhar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que abarcou um pouco da recepção de Carolina na Alemanha, de quarto de despejo na Alemanha. Antes de mais nada, é muito importante a gente frisar aqui que Carolina foi uma multiliterata, foi uma multiartista e foi uma grande intérprete, né? Ela conta fatos do Brasil, fatos históricos de uma perspectiva muito peculiar e que inclui a experiência negra. Então é importante a gente repetir e frisar cada vez mais esse lugar de Carolina como literata, fugindo um pouquinho do estereótipo da escritora de quarto de despejo e a escritora favelada. Bom, mesmo porque Carolina inicia sua carreira literata, seu projeto literário, muito antes de quarto de despejo, pelo menos 20 anos antes de quarto de despejo. A gente tem a primeira referência, o primeiro dado encontrado de Carolina foi a publicação em 1940 de um poema no Jornal de São Paulo, no Jornal da Manhã. Então, aí, quarto de despejo é publicado em 1960, e a gente tem em 1940 Carolina já sendo publicada em jornal como uma poetisa negra. Então, antes de tudo, a gente precisa estabelecer esse lugar de Carolina enquanto uma literata. Bom, minha pesquisa, então. Eu me deparo com Carolina já tardiamente. Eu estava finalizando um curso de português, alemão na Universidade de São Paulo. E me deparo com Carolina quando, de uma forma inesperada, no final já desse curso, quando eu já tinha passado pelo curso de letras e não tinha tido acesso a escritores da alçada de Carolina. E fico muito fascinada com aquela mulher, com aquela escrita, e me identifico muito com tudo aquilo ali, Começa a fazer sentido. E comecei, a partir dali, buscar uma forma de aliar Carolina, aquela minha nova paixão, e os meus estudos até ali, Eu queria aliar meus estudos de tradução, meus estudos da língua alemã com Carolina. E me deparo, então, com uma quantidade expressiva de edições da tradução de quarto de despejo na Alemanha. E meu projeto de mestrado estava pronto, Então, eu comecei, a partir de ali, refletir sobre qual teria sido o interesse desses alemães em traduzir quarto de despejo, em publicar uma autora como Carolina na Alemanha. Começo, então, a me perguntar como eu faria isso, como eu rastrearia essas respostas e utilizo para identificar esses eixos de recepção, esses porquês, artigos de jornal publicados sobre a obra e sobre a autora na época. Carolina, Quarto de Despejo, é publicado na Alemanha em 1962, ou seja, 2 anos depois da publicação no Brasil. Então, é uma tradução feita rapidamente, enfim, quase que em tempo recorde, como outras traduções de Carolina. Quarto de Despejo foi um livro traduzido muito rapidamente para vários países. Ele teve uma repercussão internacional inigualável. Se a gente for pensar aí na rapidez como isso aconteceu
e na gana com que aquele livro e aquela autora foram consumidos. Sim, falo consumidos porque foi um aspecto de Carolina que foi reverberado ali naquele momento, né? Aquele aspecto sociológico que parece que ter vindo ali para preencher uma lacuna, uma sede que aquele momento histórico estava precisando. A gente está passando por um momento histórico de movimentos civis, de movimentos sociais, enfim. Então era uma sede por uma voz vinda de outro lugar, que não representasse o desenvolvimento. E aí Carolina chega, né, Quarto de Despejo chega, colocando aí em xeque, né, levantando suspeitas sobre um desenvolvimento de um país do futuro, né? O Brasil estava sendo olhado pelo mundo como o país do futuro. E aí vem Quarto de Despejo e desmascara tudo isso. E isso vira também um mote, um motivo de interesse internacional. Bom, voltando aqui para os meus artigos de jornal, né? Então, eu consegui aí mapear 11 artigos de jornal de 1962 até 1996. Sendo que a gente vai ter de 1963 a 1984 um silêncio que corresponde muito ao silêncio que a gente experiencia também. Carolina é silenciada nesse mesmo período, né, no Brasil. Então, as primeiras resenhas de 1962 e 1963 são resenhas que vão buscar aí caracterizar essa nova autora que entra nesse sistema literário, ao mesmo tempo que busca a identificação desse livro, desse tema, dessa autora com os vários públicos alemães. Então, nós temos aí 7 resenhas que vão buscar fazer isso, né? Apresentar a autora, caracterizar essa autora e buscar aí uma identificação, como se eles dissessem, olha, vale a pena, olha só. Então a gente tem aí, vou citar só alguns, né, títulos aqui, né? Temos A Mãe Coragem Preta do Canindé. Lembrando que Mãe Coragem é uma figura, é uma personagem de muita tradição, né? Que é de muita tradição literária, de Brecht, né, que é um autor canônico da Alemanha e tal. Então eles usam isso, esse distanciamento e essa aproximação para chamar os públicos, né? Cinderela Negra é um outro título, né, desses primeiros artigos de jornais que aparecem ali na Alemanha. E Poetisa da Pobreza, e aí a gente vai vendo também que eles vão já direcionando sociologicamente o entendimento dessa autora e da produção dessa autora, tá? A partir de 1984 e 1989, a gente já vai ter artigos de jornal que vão demarcar esse diferente, né? Vão demarcar o outro, a alteridade. Então a gente tem artigos que vão falar sobre o Brasil em geral, sobre aspectos culturais, né, do Brasil em geral, então samba, candomblé, favela, em que Carolina tá ali no meio, né, principalmente quando se fala de favela. E tem um artigo que fala somente de Carolina, que é o artigo chamado Carolina Maria de Jesus, né? Em 1993 e 1996, a gente já vai ter mais forte essa presença do viés social e da denúncia. Então, nós vamos ter mais 2 resenhas que vão falar sobre o relato da miséria, então vão chamar a Carolina e o Quarto de Despejo como representantes disso, e tem um outro título que é 50 mil em favelas, tá? Aqui trago rapidamente um exemplo
de uma dessas resenhas que vai tentar aí aproximar os vários públicos e de certa forma vai forçar uma Carolina, vai forçar e se autorizar a recriar sobre a vida de Carolina. Então eles vão dizer, por exemplo, que Carolina foi casada e que Carolina passava seus dias para sustentar os seus filhos, né, catava papel para sustentar seus filhos e um marido doente, né? E aí a gente volta para entender assim por que eles fizeram isso e em que artigos de jornal isso foi feito. Os artigos de jornal são variados, são artigos de jornal de veiculação nacional e local. Esse, por exemplo, é de uma veiculação local e de religiosa, né? Então, era como se fosse meio que impossível, naquela época, conceber Carolina como tendo 3 filhos e não tendo um marido. Então, eles colocaram ali, criaram sobre a vida de Carolina e colocaram um marido que, já que não aparece, ele é doente, né? Esse fato, ele é interessante para a gente entender que Carolina, ela é vista como personagem. Então ela é uma personagem. Ela é tão personagem que permite com que eles recriem sobre a vida dela. Então a gente vai ver essa recorrência, né? Então assim, na análise aí desses jornais, eu consegui, a partir da linguística de corpos, identificar ali palavras-chave que me deram a possibilidade de estabelecer 2 eixos de recepção ali. Um eixo político-social e um eixo literário. E aí, no eixo político-literário, a gente vai ter ali uma referência muito marcante com a Revolução do Proletariado na Rússia, em 1917, que era como se Carolina fosse ali a voz que tardiamente representasse a insatisfação das classes mais desfavorecidas e pudesse dar, então, com sua obra, um material para propaganda comunista. Veja que a gente também tem esse mesmo discurso veiculando aqui no Brasil. Bom, e o eixo literário, ele é marcado, como a gente viu nos exemplos e até mesmo nos títulos, ele é marcado ali pelas referências canônicas da literatura alemã. Então, eles evocam Kafka, que é um existencialista tcheco, e eles comparam Carolina, não com autores, mas com personagens de forte tradição literária na Alemanha. Então, a Cinderela, dos contos de fada, a Mãe Coragem, como eu já li ali no título de Brecht, e fazem também alusões ao expressionismo das artes plásticas e da literatura, ok? Então é isso mais ou menos que eu consegui ali rastrear na análise ali dos artigos de jornal. E aí nesses eixos de recepção e esse retorno que a gente tem, que é uma tentativa sempre de aproximar e estabelecer o diferente, né? Se a gente for ver ali, né? Se a gente fosse sintetizar as imagens de Carolinas difundidas pelas opiniões desses recém-mistas estudados, a gente vai ter que, além da escritora favelada, semi-analfabeta, mãe de 3 filhos, né, muito recorrente aí, internacionalmente, a gente vai ter também uma Carolina poetisa que denuncia, uma revolucionária que dá voz aos pobres, uma Cinderela no seu parco Momento de Glória, uma escritora amargurada, uma catadora que escreve, uma escritora de olhar sensível e feminino, uma artista explorada e uma mulher que não depende de homens, e esse último traço sendo aí aquele que alinha a uma mulher multifacetada, né? Todas essas Carolinas, elas têm então o papel de atrair
e estabeleceu um ponto de encontro com diversos públicos alemães, sejam eles afeito ao que é estranho, novo e distante, seja o público feminino. Fim daí toda essa análise e esse estabelecimento desses eixos aí de recepção, que não é de forma alguma o mais abrangente e final, né? Existem sempre novas possibilidades de análise, né? Depois que eu finalizei esse rastreio e identifiquei essas imagens e essas possibilidades aí de eixos de recepção, ainda ficaram algumas perguntas sem respostas, né? Que fugiram aí do escopo do trabalho na época. E elas foram, então, o que impulsionaram um projeto de doutorado, né? E aí, falando muito rapidamente do que isso seria, é que eu comecei a me perguntar, ok, a gente tem essa recepção, mas para a gente ter esse tipo de recepção e esses eixos de recepção que eu identifiquei, que texto será? Que texto traduzido teria sido lido por esses alemães, né? Por essas pessoas que fizeram as resenhas e o que teria nesse texto traduzido levado essas pessoas a direcionar a leitura desse texto traduzido dessa forma. E foi aí então que eu comecei o projeto de doutorado no intuito de rastrear aí os porquês, né? As motivações para a tradução dessa obra, para rastrear aí esse projeto de tradução e os projetos editoriais. Ou seja, eu comecei então a analisar essas 10 edições, são 10 edições de uma mesma tradução, né? Analisar os elementos paratextuais existentes aí nessas edições que poderiam apontar para um projeto de tradução, para um projeto de edição, para um projeto de apresentação desse livro, dessa Carolina, em um direcionamento de leitura, né? E é basicamente isso que eu tenho feito no doutorado e tenho encontrado aí materiais em arquivo e documentos que comprovam que esse texto traduzido ele reverbera muito em outras áreas artísticas. O texto de Carolina ele é base, ele começa a ser base para, por exemplo, o estabelecimento e a criação de uma peça de ópera. O texto de Carolina é replicado em coletâneas femininas, por exemplo. Carolina ela é considerada por estudiosos de literatura latino-americana como uma representante de uma voz de testemunho, uma representante de um contexto social de terceiro mundo, como eles diziam na época. Então, de certa forma, ela já começa a ser considerada fora do Brasil, no caso, ali na Alemanha, como uma intérprete dessa literatura, desse mundo, desse contexto social de América Latina. Tem outras especificidades e tem outras coisas que eu venho discutindo no meu doutorado, mas eu gostaria então de finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, com uma fala de Carolina uma fala de Carolina que expressa muito uma fala que eu queria trazer aqui para finalizar, uma fala de Carolina que demonstra e expressa
gostaria de trazer aqui uma fala de Carolina que demonstra o quanto foi inesperado também para Carolina essa reverberação, esse interesse internacional. E Carolina diz assim: percebi que meu livro deu muitos derivados. Todos os dias chega cartas de editora internacional que quer traduzir o livro. Até eu estou abismada com a repercussão. Acho que é isso. Até mais.